Olá pessoal, mais uma vez aqui na Squad Talks e dessa vez com uma convidada super especial. Eu aqui, Rafael Leitão, Rafael Botelho, estamos aqui para conversar, bater um papo sobre a Web3 e fazer o que a gente mais gosta aqui, que é falar de inovação e tecnologia, né? A Bianca Brito, obrigado pela sua participação, se apresenta aí para nós quem que é. Prazer é todo meu, gente. É demais estar aqui. É um assunto que eu adoro falar, né? Então não tem como não aceitar um convite desse, né? Eu sou a Bianca Brito, para quem não me conhece aí. Hoje eu tô atuando como CSO da Vida Ventures, que é um ecossistema de investimentos e negócios que está apostando aí em grandes ideias promissoras, em grandes projetos, em grandes empresas que querem investir no futuro da internet, né? A gente gosta de falar que a gente não investe em empresas Web3, a gente investe em empresas que estão intencionando a Web3, que eu acho que é muito esse caminho que a gente tá também. E também sou founder da Cora, que é a minha filha, e junto com a Amanda, né? Que é esse projeto que eu amo tanto, que é um projeto para trazer mais mulheres para a Web3, para a tecnologia Web3. E realmente a gente sabe, né? Que dentro de tecnologia, de forma geral, a gente tem poucas mulheres, né? Então a Cora, ela vem muito para impulsionar através de educação, através de cocriação, através de conexão. E tá aí mais ou menos há 6 meses, parece que faz mais tempo, mas abraçando esse universo da Web3 aqui no Brasil. Então, essa é a Bianca em um tweet. Nossa, um belo resumo. Tipo, se você pegar esse resumo, colocar no LinkedIn, a galera te conhece perfeitamente, mas não sabe a história, né? Por detrás, porque para chegar até onde chegou, né? É um trabalho árduo, né? De carreira e etc. para todo esse conhecimento. Como vocês viram, né? A Bianca tá dentro do mundo de inovação e tem grandes desafios aqui, né, Rafa? E aí, eu queria fazer já a primeira pergunta, antes de passar a palavra pro Rafael, né? Uma pergunta super importante. O que te motiva, né? O que te motivou a entrar na área de Web3 e promover? Porque, assim, sem causar essa divisão, estamos na Web 2.0 e vamos para o Web 3.0, porque a gente gosta de falar aqui muito sobre, cara, não ter uma divisão e caímos no Web3, né? Como você falou, a gente tá empreendendo com isso, mas o que te motiva no dia a dia? Você já falou um pouco do que te motiva aí, mas me conta mais, né? O que te faz levantar todos os dias para empreender nesse... Olha, foi muito natural e orgânico a forma que eu entrei na Web3, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia, então eu era o tipo de pessoa que acompanhava todos os lançamentos da Apple, assim, loucamente, querendo entender. Então, eu sempre fui muito entusiasta até dessa parte de infra mesmo, de entender como é que as coisas funcionam, né? Eu acho que a curiosidade sempre me motivou. E uma coisa que eu sempre fui apaixonada, que foi até a minha carreira inteira, né? Que foi estratégia de marcas, entender comportamento humano, foi essa parte mais antropológica, né? De entender, tá bom, como que a tecnologia pode facilitar a vida das pessoas, como é que eu posso realmente conseguir conectar, né? Com uma necessidade real da pessoa, uma nova tecnologia. Então, a minha cabeça, eu acho que ela sempre funcionou muito assim, né? Como é que eu facilito a vida da pessoa com uma nova solução, com alguma coisa? E aí, me deparando com isso, com todo esse universo de Web3, eu acabei, né, olhando para isso como uma grande oportunidade e, num primeiro momento, principalmente em relação às marcas, assim. Então, é até engraçado falar isso, que eu não fui uma pessoa que entrei na Web3 em cripto, diretamente, assim. Eu até já investia, né? Já investi em Bitcoin, Ethereum, que eram criptomoedas, mas assim, tem muita gente que entra por cripto, né? Começa a entender um pouquinho de investimento e naturalmente entra nas outras camadas da Web3, mas eu não, assim. Eu entrei muito pela parte de comportamento, tentando entender. Eu olhava, tipo, diariamente no início, né? Era o meu foco principal, as coleções de NFT que estavam surgindo, por que elas eram diferentes, como é que elas criavam comunidade, o Bored Ape, quando estourou, me arrependi de não ter estado lá naquele momento. Mas assim, eu olhava muito para essa esfera. E aí eu comecei a me apaixonar por algo que eu já era apaixonada, que era comportamento humano. Então hoje eu sempre tento, o que me motiva, né, é sempre tentar hackear esse olhar, né, de comportamento humano. Eu acho que o meu grande propósito de vida, né, é conseguir participar de grandes histórias que vão deixar um legado para como a gente se relaciona, para como a gente se relaciona não só, né, em termos sociais, mas até economicamente. Então, poder participar de um projeto que vai mudar a forma que a gente paga alguma coisa, a forma que a gente se relaciona numa rede social, isso pra mim faz muita diferença. Então, eu sempre tô tentando olhar pra isso e é isso que me motiva, assim, porque eu acho que hoje
a gente tá vivendo um momento ainda que eu gosto de falar que é Web 2.1 ainda, acho que não é nem Web 2.5, que a gente ainda depende muito de grandes empresas para conseguir, de fato, alcançar os nossos objetivos, né? Por mais que a internet ela tenha proporcionado esse olhar colaborativo, que é super importante, né? Da gente conseguir acessar muitas coisas muito fácil e dar acesso, né, a mais pessoas, a mais conhecimento, eu ainda acho que, em termos de monetização, ainda é muito centralizado, né? Seja para artistas, seja para pessoas comuns como a gente. Então, eu acho que eu consigo... O que mais me motiva é ver esse universo mais justo, né? E aí, até sem me estender muito, mas é que é um assunto que eu piro, assim. Mas eu gosto muito de pensar até no futuro do trabalho, assim. Eu acho que até a forma que a gente sempre trabalhou sempre foi muito centralizada, né? Você tinha que seguir ali. E, poxa, imagina que legal. Eu vou adorar ter dentro da minha empresa um profissional que ele trabalha em várias empresas e iniciativas diferentes. Então, é uma mudança de mentalidade, assim. Então, é por isso que eu sou tão... Já descentralização da mente antes do sistema, né? É por isso que eu sou apaixonada, assim, por Web3. Eu acho que é isso que mais me impulsiona a acordar todos os dias e a ver esse mundo novo que a gente está construindo. E eu consegui deixar esse legado como Bianca, de alguma forma. Muito legal. Eu acho que aproveitando até, você tocou um tema que a gente sempre toca aqui, né? Sobre sociologia, comportamento humano. O que você enxerga que são as principais mudanças que a gente vai ter no comportamento humano com Web 3.0? Olha, eu acho que o principal é a forma que a gente vai se relacionar, né? Eu acho que cada vez mais digital e virtual e enfim. E eu acho que isso tem os prós e contras, né? Eu acho que a tecnologia ela vai permitir com que a gente se aproxime mais de pessoas que talvez a gente não se aproximaria por conta, geograficamente falando. Só que, ao mesmo tempo, né, também vai deixar a gente, talvez, num ponto de vista mais isolado, que pode ser ruim, né? Então, eu acho que a gente vai ter os prós e contras, né? No fim da história, a gente vai se relacionar com mais pessoas, só que não na profundidade que a gente gostaria de se relacionar. O que é muito bom culturalmente falando, porque imagina, né? Você não precisar, talvez, pagar uma passagem para conhecer culturalmente um lugar, né? Mas se você também quiser conhecer, você também pode ir lá. Mas assim, talvez hoje, num LTV de vida, assim, num momento de vida, eu conseguiria conhecer, sei lá, 20, 30 países, né? Considerando férias anuais, etc. Só que com as novas tecnologias, eu consigo conhecer 60, 70 do lugar que eu tô. Então, acho que isso que é muito bacana, né? Permitir a cultura. E eu acho que a cultura, essa amplitude da cultura para todas as pessoas, ela acaba trazendo mais criatividade. O que acaba trazendo novas tecnologias de uma maneira mais ampla, né? Mais efetiva, voltado mais para a solução. Porque eu acho que a gente acaba vivendo... quando o geográfico ele limita, né? A gente acaba se limitando de soluções mesmo, né? Para resolver o nosso dia. Então, eu acho que nesse sentido cultural de comportamento, eu acho que vai impactar muito. Então, de relação de forma geral, eu acho que é um comportamento que muda muito. Financeiro, eu acho que principalmente, eu acho que as pessoas vão ser cada vez mais empreendedores de si mesmos, né? Você não depender só de um salário de uma empresa, você não depender só daquele background do dia ali, onde você tá definindo seus jobs, as suas metas e tudo isso. Eu acho que isso vai mudar muito, as pessoas serem livres para elas poderem escolher o quanto que elas querem ganhar, no que, se é num projeto, se é num trabalho que vai durar 1 ano, se é num trabalho que vai durar 1 mês. Eu acho que isso vai mudar muito também a forma que a gente vai se relacionar. E eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que são as pessoas começando a se tornar investidores mesmo, né? Eu acho que o investimento, ele era algo que estava muito restrito a algumas pessoas que tinham esse conhecimento, né? E eu acho que a Web3, ela proporciona que todo mundo seja investidor naturalmente. Assim, não vai ser algo assim, eu sou um investidor, né? É algo muito natural, assim. Você investe num projeto NFT e você não tá nem percebendo, né? Da mesma forma que hoje, eu gosto muito de fazer essa analogia. Quando você compra um Funko, né? Que é aquele colecionável digital. Sem perceber, você tá investindo em alguma coisa. Porque aquilo valoriza ao longo do tempo, dependendo da coleção que você compra, né? Só que você não coloca a figura de investidor, né? De colecionador que vai revender aquilo no mercado secundário. Você não coloca. Por quê? Porque aquilo ali não tá autenticado numa blockchain, né? Aquilo ali tá ali na sua prateleira e você vai talvez entrar num grupo de Facebook e tentar vender. Então, mas querendo ou não, você está sendo um investidor, né? Eu acho que a tecnologia ela vai permitir com que a gente se torne esse investidor de uma maneira mais fluida, de uma maneira autenticada.
Seja comprando um Funko, seja comprando um ingresso do Rock in Rio, né? Que você vai poder vender no mercado secundário. Então, eu acho que todo mundo vai ser um investidor, todo mundo vai estar monetizando de uma maneira que eu acho que vai ser tão natural e tão bacana que eu acho que as pessoas que talvez não tinham uma condição, né? De estar dentro do mercado de trabalho e de ganhar um salário, vão ter essa oportunidade simplesmente tendo ali a tela de um computador. Então, eu acho que isso que me torna muito entusiasta desse mercado. É legal que você falou e a todo momento vem na minha cabeça um dos principais fatores de diferenciação de um profissional hoje no mercado, que é a questão das conexões, né? Aquela pessoa que conecta mais, ela consegue criar um ciclo de educação próprio, né? E de trabalho que cria muito fruto, né? E aí, isso, até pegando esses pontos que você falou e amarrando que você, sendo uma pessoa conectora, né? O outro ponto é acessibilidade, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos no mercado e o trabalho que a gente está fazendo é o quê? É levar a educação, é debater um tema, porque muitas pessoas não têm condições de pagar um curso, alguma coisa assim, para ter esse acesso. Sim. E amarrando a uma outra situação, que é a participação das mulheres dentro desse universo, né? Porque existem todos aqui batalhando por bandeiras, né? A gente tá falando de educação, a gente tá falando de empreendedorismo, a gente tá falando sobre a participação das mulheres, e você é uma das grandes representantes, assim, quem te conhece bem sabe o quanto você tá ali batalhando, né, para trazer educação, principalmente para mulheres que não têm condições de ter acesso àquela educação. O que você vê, além da questão da educação, dos maiores desafios para as mulheres empreender nesse novo, vamos chamar, novo mundo Web3, né? Olha, eu acho que não é nenhuma questão de Web3, eu acho que é uma questão da nossa sociedade mesmo, assim, né? Eu acho que a gente tá num momento que as discussões, elas estão vindo mais à tona cada vez mais. E eu acho que a Web3 eu gosto de falar que é a nossa grande folha em branco, né? Se a gente não conseguiu interferir isso lá atrás, no lançamento da Web2 e etc., cara, agora é o momento da gente ser pioneira nisso, né? Então, eu acho que o grande desafio é tentar quebrar um pouco da síndrome da impostora, né? Porque eu acho que isso ainda vem muito ali da Web 1, da Web 2, porque os grandes donos de empresas são homens, né? E acaba que não adianta, gente. A gente olha e gera uma identificação, né? Quando eu vejo uma mulher muito boa falando alguma coisa, eu olho aquilo e falo, cara, eu quero ser igual a ela, né? Então, eu tenho muita sorte que ao longo da minha vida eu trabalhei com muitas mulheres inspiradoras, que até hoje eu carrego algumas frases delas, mas nem todas as mulheres tiveram essa oportunidade. Então, eu vejo como um grande desafio isso, porque eu acho que a síndrome da impostora, ela acaba te paralisando no meio do caminho, né? E principalmente, e eu percebo isso muito na Cora, para mulheres que estão empreendendo. Eu acho que para mulheres que estão dentro de algum tipo de empresa, com alguma iniciativa, é lógico que também tem, mas eu acho que empreender é mais difícil ainda, né? Porque aí você começa a entrar numa rodada de investimento, aí você começa a analisar o pitch, aí você começa... Enfim, uma outra estrutura que você tem que perseguir, que é muito cansativa, né? Então... E ficar rodando às vezes sem sair do lugar. Exato, e às vezes tendo um parceiro homem ali como sócio, você sabe que é a única saída para talvez você ser levada em consideração. Então, eu acho que é isso, a gente, como Cora, né? Eu acho que a gente tá vindo ali muito no sentido de encorajar essas mulheres. A Cora como uma força motriz também, eu acho que ela no mercado tá ganhando essa notoriedade, o que eu acho muito bacana, assim, porque... já fala um pouco da Cora aí, já que você tocou no assunto, que tá bem vinculada a essa pergunta também. E poderia ser a próxima pergunta, mas traz aí que é um projeto sensacional. Exato. Então, a Cora, ela nasceu muito com esse olhar, assim, contando rapidamente a história da Cora. Eu comecei nessa trajetória Web3 e eu comecei a muitos eventos que eu percebia que a maioria palestrantes e pessoas que estavam lá eram homens, né? E aí, inclusive, o meu sócio, o Natan, eu falava isso muito com ele. Natan também, ó, o convite, Natan. Você tá convidado, cara. Você é um cara difícil também pra trazer, porque o cara tá sempre ocupado. Ele e o Natan, assim, eu falava muito disso com ele. Eu falava assim, cara, às vezes eu me sinto mal, às vezes, de estar numa roda com você. E eu me abria com ele, assim, de uma maneira super vulnerável. Eu falava assim, cara, porque eu sinto que, né, eu tenho cara de nova, enfim, não sou tão nova assim não, gente. Mas eu tenho essa cara. E eu sinto que talvez sou baixinha e tal. É aquela coisa, né, de linguagem corporal que, às vezes, as pessoas, né, acabam falando assim, essa menina não sabe muito das coisas, né? E eu realmente não sabia. Esse era o ponto. Estigmas. Eu realmente não sabia. Preconceituosos. Eu entrei na Web3 e eu queria falar pra todo mundo que assim, olha, eu não sei nada, mas eu tô muito afim de aprender.
E aí, eu já tinha ali um posicionamento no LinkedIn, por conta de toda a minha carreira, né? Nas outras empresas que eu passei. E eu falei assim, quer saber? Vou usar essa rede para tentar descobrir se tem mulheres aqui que queiram falar sobre o Web3, né? Só que foi assim, eu lembro que eu tava no meio de uma viagem, eu fiz esse post e eu não esperava. Assim, eu achei que ia, sei lá, a minha ideia não era nem criar a Cora. A minha ideia era simplesmente marcar um call com 10 mulheres. Era isso, assim. Eu imaginei assim, 10 mulheres vão me responder, eu vou marcar um call com elas pra estreitar a relação. Só que o post viralizou. E uma dessas viralizar, a própria Amanda, né? Uma semana antes tinha feito um post igual. E eu não tava no post dela, nem ela tava no meu. Só que o mais legal de tudo é que homens conectaram a gente. Então, uma pessoa que conhecia ela e conhecia eu, conectou a gente. E aí, a gente começou a criar o grupo do WhatsApp, que começou assim, adicionando 1 a 1, né, no WhatsApp. E a Cora começou a se formar, né? Então, a Cora começou ali como muito um grupo de apoio. A gente percebeu que era um grupo que, em menos de uma semana, tinham 100 mulheres. E a gente falou assim, não, isso aqui tem que se tornar e ter um propósito, né? Tem que ser algo maior. E aí, o nome Cora foi escolhido pela própria comunidade. Isso é muito legal, né? Porque, assim, já nasceu descentralizada, sem ser tokenizada. Então, a própria logomarca também. Você quer dar voz, dá voz já começando por aí, né? Exato. E a gente falou assim, a gente não quer ser só mais um canal para as mulheres se conectarem. A gente quer ser um canal de educação. Então, todo o nosso propósito é como é que a gente educa mais mulheres nesse sentido e faz elas não sentirem o que a Bianca sentiu no início, o que a Amanda sentiu no início, que é se sentir sozinha, que é se sentir vergonha de perguntar. Então, a gente tem talks semanais onde você pergunta, onde você discute sobre diferentes assuntos. E esses talks são só entre mulheres, né? O nosso canal do Discord é aberto a todo mundo, mas assim, a gente acredita que é importante ter um espaço só para mulheres, porque não adianta, a gente fala que não, mas a gente fica com um pouco de vergonha, né? Quando a gente não entende um assunto e sente um certo receio. E a gente também tem esse olhar de cocriar, né? Então, tudo que a gente faz dentro da Cora, a gente pergunta para a comunidade, a gente vê se faz sentido. Então, é muito legal, porque da Cora estão nascendo novos projetos, que eu e a Amanda não estamos envolvidas. Isso que é muito legal, porque a Cora não é a Bianca e a Amanda. A Cora é um organismo vivo e a gente tá ali só pra impulsionar. A gente tem Cora Members, que são as meninas que fazem todo o conteúdo que tá no Instagram, que tá no LinkedIn, que são conteúdos muito parrudos. Então, a gente tem isso tudo. E a gente tem pessoas que começaram a trabalhar ou que conseguiram uma vaga pela Cora. Então, isso que é muito legal, né? Então... É uma motivação pra você levantar na primeira pergunta, né, meu? Também. Sensacional. Então, a Cora é basicamente isso. A gente tem vários projetos esse ano também, já dando um spoiler. A gente vai lançar o NFT da Cora. Legal. Pra todo mundo. Vai ter uma versão gratuita e uma versão paga. A gratuita é pra quem já tá na comunidade. E a gente também vai lançar a nossa plataforma de educação. Então, a gente vai lançar o primeiro curso agora em março. Então, a gente tá super animada de conseguir realmente estruturar isso no mercado. E a gente acredita que a gente é mais do que um projeto de NFT, né? Eu acho que isso que é o mais legal, assim. A gente quer realmente ser um projeto de Web3. E a gente vai, assim como a Web3, a gente vai entendendo no meio do caminho que a gente vai se tornar. Porque eu acho que é isso, né? Antes do produto vem a comunidade. E isso que é a Cora. Meu, e é sensacional. Tem uma história aqui pra contar. Que naquela palestra que você deu junto com a Amanda lá, junto o Nathan também tava lá na CoinSchool, foi muito interessante. Quando a gente abriu a oportunidade a galera começar a se inscrever, você viu o número das mulheres eram maiores do que dos homens na sala. Incrível. E você vê que o debate, inclusive, que a gente fez ali no final sobre esse tema, foi o momento que teve maior participação da galera querendo saber, e aí, qual que é a proposta, essa questão desse tema que você falou. Há momentos que, vocês têm que ter discussões sobre o que vai se tornar cada vez mais a Cora entre mulheres. É isso que você falou, né? E até entre mulheres talvez seja difícil também, como entre só homens também tem, porque todo mundo tem um interesse, todo mundo tem um objetivo, etc. Isso é legal, porque é como você falou, a gente tem alguns desafios no Web3, mas não significa que o Web2 morreu em alguns desafios. A gente está sempre convivendo com, né, temas de desafios diversos sobre isso, né? Rafa, eu queria até complementar, porque é muito interessante, né, ver um tipo de iniciativa assim, logo no início do Web3. A gente sempre discute, assim, em todo episódio quase, a gente bate nessa tecla, né? Que é muito importante a gente ter passos diferentes do que foi o Web2.
Web 2 a gente acabou errando em muitas coisas. E uma delas foi realmente a falta de participação. E ainda estamos, né? No Web 2 ainda estamos, errando muitas coisas. Né? E se eu for pegar hoje as principais empresas de tecnologia, realmente é difícil você ver mulheres na liderança. Exato. Nas principais lideranças. Então isso faz toda a diferença, né? A gente estava discutindo sobre representatividade, né? Semana passada. Acho que principalmente com a morte, né? Da Glória Maria, que foi uma grande pessoa assim, que marcou, né, bastante o jornalismo no Brasil. É realmente muito interessante ouvir sobre isso e ouvir iniciativas assim. Porque a gente tem vários desafios, né? A gente pode pontuar N deles no Web3. Ele vai realmente mudar o comportamento humano, igual a gente estava falando. E quando a gente tem não só homens definindo, mulheres e diferentes comunidades, né? Tocando nesse tema, discutindo, para realmente tornar um universo, quem sabe, né? Assim, pensando de uma maneira muito positiva, que seja totalmente inclusivo para diferentes tipos de... Você não começar a reparar mais nessas coisas, Exato. né? Tipo, você tem uma participação, uma diversidade que você olha e já não fala mais. Pô, Exato. Tem mais homens, tem mais mulheres, tem mais gays, lésbicas, enfim, toda a diversidade, né, ali de uma maneira que você já não começa mais a ter essa divisão. Exato. Mas nós sabemos que tem um caminho muito longo ainda essa discussão e, Sim. enfim, é um tema que daria um podcast gigante para a gente debater Total. aqui. E é esse tema que a gente falou, a gente começa falando sobre tecnologia, acaba sobre os temas sociais, eu vi que você curte pra caramba falar sobre esse tema. Se deixar, eu fico aqui, gente, falando. E aí, o tema sobre a Videm, né? Sobre essa jornada que você tem, esse desafio, que parece ser um desafio, né, pontualmente novo agora, que começou, né? Sim. Me conta um pouco mais, qual que é o desafio que você tem aí dentro, né, do mundo Web3 e principalmente colaborando com, né, grandes investidores a pensar de uma maneira séria, estruturada, de como tocar esse tema, essa estratégia no Brasil? Olha, é um desafio, assim, que eu tenho um privilégio muito grande de estar participando, assim, porque pelo fato de eu estar sempre olhando, né, para essas empresas, como é que elas estão se construindo, desde o framework de negócio, mas até mesmo culturalmente também, que eu gosto muito, né, porque eu acho que é isso. Não adianta você ter um framework de negócio incrível, você é uma empresa que, putz, pitch perfeito, mas culturalmente você ainda carrega muitas coisas de Web 2. Então é muito bacana porque, do ponto de vista filosófico, né, eu sempre olhei muito para isso. E o desafio que a gente tem dentro da vida, né, é justamente a gente se tornar um grande ecossistema de investimentos e negócios que acreditam em pessoas, ideias, enfim, projetos voltados para a Web3. A gente até gosta de falar assim, a gente não investe em empresas, a gente investe em projetos, em ideias, porque a Web3... Você já não pensa no CNPJ, né? Eu acho que... Já começou por aí. Já começou por aí, né? Aí tá a inovação. Aí o segundo, você sabe que é uma DAO, já é interessante. Exato, por aí. Educação é a base de tudo, né? Você vê. Total. A forma de pagamento talvez já não seja ali pelo Pix. Sim. Então, assim, eu acho que é o grande ponto, assim, que a gente gosta de pensar que a gente investe em ideias e projetos. E a gente também pensa em entender como que a gente vai fazer... Não adianta só eu investir num projeto que eu acho que vai ser incrível daqui a 10 anos. Eu tenho que entender como é que eu arrumo a cama para esse projeto crescer daqui a 10 anos. E pensando no mercado brasileiro, ainda tem muitos desafios, né? Até quando a gente fala da própria internet, né? Pra gente é muito natural. A gente tá aqui em São Paulo, a gente tem acesso a 5G. Mas para muitos lugares do Brasil ainda não é, né? Total. Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro, né? Como que a gente se conecta a essas empresas e faz elas crescerem, que é um desafio de qualquer fundo de venture capital. Mas a gente gosta de se considerar um ecossistema de investimentos e negócios, porque vai além de um venture capital, né? Então, a gente quer até recategorizar esse olhar de venture capital para a Web3, né? Tem até um termo que a gente usa bastante, que não é só sobre trazer o capital, é sobre trazer a colaboração. Então, venture collaboration is the new venture capital. Então, é muito esse olhar, assim. O olhar de VC, ele também tá mudando muito dentro da Web3. Como é que você colabora, como é que você cria novas oportunidades. Então, a gente tá há pouquíssimo tempo lá, né? A gente tá nesse momento de imersão, mas em breve vocês vão ver muitas novidades aí. A gente quer realmente remodelar esse olhar de venture capital no Brasil, voltado para a Web3, e a gente quer investir nas empresas que, com certeza, daqui a 10 anos ou menos, a gente vai estar se orgulhando absurdamente e vão estar lá no portfólio da Videm. Que legal. Mas, assim, de uma forma geral, Web3, qual que é a porcentagem, assim, o que você tem mais visto no mercado? Mais contato, mais projetos que estão relacionados a NFT, mais projetos que estão relacionados a metaverso, blockchain. O que você tem visto mais de movimento na sua visão, que tem evoluído, que tem tido uma maturidade melhor? Olha, eu acho que
as categorias que têm tido uma maturidade melhor, na minha visão, são categorias que conseguem navegar no 2.5. Que elas conseguem, de fato... Por exemplo, música, para mim, é um ponto muito importante, né? Pensando principalmente em tiqueteria. Você trabalha ali um atributo de autenticação, você também trabalha um atributo ali de você conseguir gerar um valor, gerar um benefício, e você trabalha um atributo físico, né? Também, que eu acho que é importante, a questão do ecossistema como um todo. Então, eu acho que é um mercado que está crescendo cada vez mais, seja como NFT, seja como um token, enfim. Eu tô olhando bastante para o mercado de Creators Economy também, porque eu acho que é uma discussão muito importante, porque hoje as principais plataformas, elas não monetizam de uma maneira justa, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade para Creators Economy, para a gente entender como que a monetização ela pode ser mais justa, considerando Spotify, YouTube, Instagram, enfim, como que a gente consegue realmente criar comunidades e bases de fãs que consigam monetizar. Até saiu recentemente, né, o NFT ali da Rihanna, que, poxa, super bacana, 300 fãs conseguem ali um pedaço dos royalties. Então, esse tipo de coisa eu acho que vai acontecer de uma maneira muito acelerada e a gente não vai nem perceber, assim. Fãs se tornando milionários, sendo que antes eles só podiam comprar um CD e parte daquele CD nem ia pra Rihanna, ia pra gravadora. Então, eu vejo muita potência nesse mercado, assim, de Creators Economy. E aí, eu não consigo nem ver o metaverso separado, assim. Eu acho que o metaverso, ele tá meio que dentro disso tudo, né? Eu acho que dentro da categoria de Creators Economy, de forma geral, seja música, enfim, ou seja, creator de forma geral, eu acho que o metaverso, ele tá ali como uma layer que vai entendendo como se conectar e trazendo mais relações dentro disso. Então, é muito a forma que eu vejo até as camadas de Web3, que tem muita gente que divide tudo, né? Sim, e eu acho que não é sobre isso, né? Não dá pra... assim, eu mesmo tenho muita dificuldade, embora assim, o que eu mais exploro, o que eu mais gosto é metaverso. Mas não tem como viver nesse ecossistema, que nem você falou. Imaginamos que é um ecossistema que tem vários planetas e o planeta metaverso, ele depende de todos os outros planetas, como o NFT, etc. Mas só para não sair desse tema que eu gostei bastante, porque você está falando de Creator Economy, mas dentro dessa base a gente vê uma questão muito... e na última conversa que a gente teve, a gente falou muito disso daí também, tirando o layer da economia dos extremistas, né? Porque tudo hoje a gente tem extremistas. E aí, dentro dessa perspectiva, você tem um cara que olha a NFT, ou o cara fala o empreendedor, a pessoa olha a NFT e pensa assim, vou ficar rico e milionário. Se não ficar, eu não presto isso pra mim. Esse é o extremista de um canto. E tem um outro que olha assim, cara, como eu posso utilizar o NFT como uma forma de empreender, de compartilhar conhecimento, o aspecto social que eu vejo muito também de compartilhamento para isso. O Yuri estava falando de um projeto, né, de ajudar atletas através do NFT, que depende de uma educação para que essa sociedade ajude esse atleta. Então, assim, uma coisa que você está falando que é muito legal é principalmente por esse lado direito, né? Porque senão a gente acaba entrando naquelas discussões. Mas o Bored valia 2,4 milhões e agora 3, né? Mais 3 milhões e agora vale 400 mil. Tipo, a gente entra numa discussão. Exato. A gente sabe que tem o hype e tem um momento de maturidade. E tudo que você fala é um momento de maturidade, de profissionalismo, de ganhar dinheiro, né? Dinheiro, assim, de uma maneira bem chula de falar, de ganhar, de ter o seu capital, mas de uma maneira profissional, consistente, com planejamento, com coerência, consistência, é importantíssimo, né? Total. Eu vejo muito da seguinte forma, quando você pensa no projeto NFT, você tem que pensar como se fosse uma empresa, né? Quando você entra numa empresa, se você pensar assim, eu quero entrar nessa empresa para ganhar muito dinheiro e ser promovido rápido e eu quero... Mas assim, nem sei o caminho que vai ser isso. Eu tô acreditando que eu vou ser promovido rápido porque o cara que me contratou falou que eu vou ser. Você já tá indo com viés muito errado. Então, eu gosto muito de trazer essa analogia. Porque, assim, pode acontecer de você ser promovido rápido nessa empresa, assim como pode acontecer de você comprar o NFT e ele valorizar muito rápido. Mas pode não acontecer, só que tudo depende de um esforço da comunidade. Então, até quando você pensa numa empresa mesmo, você pode ter 5 pessoas muito boas. Só que se a operação não for boa, nada funciona. Então, quando você pensa no NFT, você pode ter um projeto muito legal. Mas se o tokenomics não for bom, ou se talvez a proposta do projeto não for legal, mesmo que a imagem do projeto, o PFP dele seja muito legal, por exemplo, o Bored Ape, não vai funcionar. Então, é tudo uma questão de você conseguir conectar todos os pontos. No caso do Bored Ape, eu acho que foi uma questão de timing também, né? Eu gosto muito do projeto, eu super admiro o projeto, mas eu também acho que foi uma questão de timing. Eu acho que as pessoas que estão criando projetos NFTs hoje, elas têm que entender que
não é só você criar o mesmo projeto que já foi criado. Você tem que descobrir ali os hacks do consumidor e das pessoas para entender o que pode fazer a diferença para ele, né? E não é uma aventura, né? Como você tá falando, é abrir uma nova empresa e você ter todo esse... Exato. Eu acho que quem tá dando um exemplo muito bom disso é a Naus, né? Como todo esse olhar que eles estão trazendo de Creative Commons Zero, enfim, e trazendo essas comunidades, né, divididas por locais. Então, eu acho que, assim, eles dão um grande exemplo, né? Um outro exemplo também é a própria 9gag, que também tá criando o Memeland, né? Se não me engano. Então, assim... Eu vejo muito isso. São pessoas que, de fato, pensam no projeto como uma empresa. Porque tem alguns NFTs que eles lançam a comunidade lá só para os especulativos. E, cara, assim... Não vai. Eu acho que, até aproveitando, você deu alguns exemplos, uma curiosidade, né, da visão que você tem hoje. De onde estão surgindo os melhores projetos? Existe, assim, um segmento específico, o mercado, as pessoas? De onde que está vindo essa fonte, né? Onde que os empreendedores, são grandes empresas? Onde que estão as melhores ideias hoje, na sua visão? Em relação a NFTs? Não só NFTs, eu acho que de uma forma geral, né, Web 3.0. Tá. Eu, mais uma vez, vou repetir sobre Creators Economy, porque eu acho que... eu gosto muito de sempre pensar na dor e na solução. Então, como eu acho que Creators Economy é uma dor muito latente da Web 2, eu acho que vai ser a primeira a ter muitas soluções, E tá na crise econômica. Exato. Então, assim... e pessoas que cada vez mais querem pensar a sua forma de trabalhar, né? Então, você vê crianças hoje falando, quero ser YouTube quando crescer. E pra mim, é muito sobre isso, assim. Não é que ele quer ser YouTube, ele quer poder viver do que ele ama. Né? Ele quer poder falar alguma coisa que ele gosta de fazer pra internet. Exatamente. Que o Web3 traz também. Exato. Então, eu vejo muito dentro desse sentido. E até um pouquinho em relação a projetos, o que eu tô olhando bastante é essa questão de Creative Commons Zero. Porque eu acho que isso permite muitas coisas em termos de comunidade, né? Então, esse olhar, né, de você poder criar em cima, de você ter essa liberdade, seja o exemplo do Naus, ou seja o exemplo, vou dar um exemplo simples, um livro, né? E isso ir se valorizando, eu acho que também é muito interessante, porque a comunidade, ela precisa ver de forma tangível como é que aquele projeto, ele tá andando e tá indo pra frente. Então, no início, era muito assim, eu quero ver o roadmap. Mas o roadmap ainda era um pouco centralizado, né? Ele ficava ali num site... Estratégia tradicional, né? Uma estratégia de qualquer projeto, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, você se conecta, enfim. Então, eu vejo isso muito nesse sentido. E eu acho que também, uma outra coisa que eu acho que eu tô olhando bastante é novas formas de trabalho, né? Eu acho que cada vez mais, pós-pandemia, a gente vive esse momento officeless, né? Eu ainda não... Eu acho que as empresas ainda estão entendendo a melhor forma de trabalhar remotamente. E eu acho que o metaverso vai ajudar a gente muito nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes uma coisa pequena, um Gather da vida, você entra, você já dá uma descomprimida ali só de fazer um call no Gather, sabe? Então, eu acho que plataformas como essa, né? Eu até... participei de um podcast muito bacana, que foi um podcast na Lua, assim, pelo Spatial. Eu participei como audiência. Mas eu achei tão legal, assim, eu poderia ouvir pelo Spotify o podcast? Poderia, mas só de ter uma experiência diferente ali... Então, assim, tanto na forma de trabalhar, tanto na forma de consumir conteúdo, eu também acho que o metaverso, ele vai trazer uma leveza pra nossa vida, assim. Que legal. Bem legal. E um ponto que você trouxe, e amarrando com esse Creator Economy... Creator Economy não tava no guide aqui pra gente conversar, tá, mas galera? eu falei, gente. Olha onde vai parar isso, entendeu? E aí eu vou amarrar outra coisa que é um ponto que você trouxe que marcou aqui na minha cabeça, faz muito sentido, os principais projetos que hoje estão dando certo no Web3 são aqueles que fazem a amarração perfeita do Web2 com o Web3 nesse modelo de transação, né? E aí me veio na cabeça o token Engaged Commerce, né? Que a Shopify foi lá, Doodles, e fez aquela conexão do modelo de e-commerce, que é minha especialidade também, de, né, produto e o produto digital, que, né, que eu posso... né? Se me permite chamar, não é um termo correto, mas um produto digital como NFT, e você tem uma integração de business, né? E é tão interessante, quando eles lançaram isso, o valor do Shopify foi de mercado subiu absurdamente, porque a galera já tem essa sensibilidade de também ver a aplicabilidade dessa questão do Creator Economy, né? Ou o business, né? Ali aplicado num negócio que vai trazer um resultado já plausível no momento. E quando você conecta o Web 2 com o Web 3,
É isso. batata, né? Total. Muito legal. Eu vejo muito nesse sentido. Até porque é isso, né? Eu acho que a tecnologia como um todo, desde os primórdios, desde os tempos da caverna, que já existia tecnologia, né? Tecnologia não é só a internet. Ela nasce para resolver um problema, né? Eu gosto de falar muito assim, tecnologia é o que torna a nossa vida mais fácil. Né? Então, tornou a nossa vida mais fácil. Você tem os prós e os contras, se roubam os nossos dados e outros 500. Mas, assim, tornou a nossa vida mais fácil é tecnologia, né? Então, é que nem quando a gente fala de inovação. Às vezes as pessoas falam, inovação é inventar a roda. Não, às vezes não é, né? Às vezes e não é o momento. O carro elétrico é da década de 50, exato. Só veio agora. Exato. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso, né? Mas eu acho que é natural de qualquer momento de inflexão, né? Da sociedade, que as pessoas tenham sonhos muito altos e falam assim, putz, isso não faz sentido para agora, vamos deixar para depois. Ou, enfim, remodelem as suas estratégias. Mas eu vejo muito nesse sentido também, assim. E só um ponto que você falou do e-commerce, que eu acho que é muito legal, porque já tá na nossa vida, né? E entrou na nossa vida muito rápido. Palpável. E entrou muito rápido, assim. Tipo, meus pais na pandemia, eles não sabiam mexer tanto no e-commerce, mas eles tiveram que aprender. Antes era assim, compra alguma coisa pra mim e tal, mas eles tiveram que aprender. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido. Não é que vai ter um momento que a gente vai ter que entender como é que é o token gated. O token gated vai estar ali já. Né? A galera nem sabe o que é. Exato. E aí eu acho que o único ponto, né? Que aí eu tenho minhas questões em relação a essa questão de token gate, de conectar MetaMask, enfim, é a questão da segurança, que eu acho que isso ainda é uma parte de infraestrutura que a gente vai levar um tempo para mostrar para as pessoas que elas podem estar se sentindo seguras ali, assim como a gente falou para elas que o Pix é seguro. Eu gosto muito de fazer essa analogia também, né? E até que o blockchain também, né? Porque teve aí, né, de grandes empresas tomando susto com blockchain. Então, a segurança eu acho que vai ser o maior desafio da era, assim. Total. E o que é mais engraçado, você não vê tanta discussão sobre segurança. Não vê. Eu participei de um evento, eu palestrei num evento que era só sobre o tema de segurança da informação e eles colocaram o metaverso dentro desse tema. Eu tive que estudar, principalmente metaverso, para a questão de segurança. E aí, quando eu comecei a entender bem, tem muitos pontos de falha que pode ter invasão. Começando pelo óculos virtual. É um hardware, você tem. Começando pela falsidade de produtos, que aí tem caminhos. Então, tudo hoje tem que tomar cuidado de segurança. Né? E segurança nunca foi um tema que toda empresa assim, se preocupa, né? Se a gente vai olhar hoje, lógico que o sistema financeiro ele tem uma preocupação maior. Mas outras empresas... Eles têm vulnerabilidades, assim, que são muito óbvias. Coisas simples que, às vezes, salvam uma informação, um banco de dados, uma senha aberta, sem estar criptografada. Isso não está distante da realidade que a gente tem hoje. Então, acaba sendo um desafio hoje que a gente já tem e, com certeza, ele vai pro Web3. Total. E eu queria aproveitar, a gente estava conversando bastante sobre projetos, ideias, para onde que estaria indo. E um aspecto que vem na minha cabeça é a pessoa que quer entrar nesse universo, participar de boas ideias, ver esses projetos, aonde que ela poderia ir? Porque, na realidade, hoje, né, a gente pensa... Quando eu penso em tecnologia e inovação, eu falo Vale do Silício. Todo mundo na cabeça, tem que ir pro Vale do Silício, lá você vai conhecer as principais empresas. Quando a gente fala desses novos projetos, aonde que tá? Existe algum lugar, algum país que esteja mais avançado, que quem tem a oportunidade, né, e consegue ir visitar esses projetos? Como que tá esse universo hoje? Olha, eu acho que é muito isso. Eu ia até falar assim, a pessoa vai pro metaverso. Porque, assim, é muito pulverizado, né? Assim, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga um dia desse, ela falou assim, nossa, porque eu fui cortar o cabelo e eu paguei em cripto. Assim, ela foi num cabeleireiro de bairro e ele aceitava cripto. Então, é muito relativo você saber onde estão acontecendo as coisas, né? E no sentido de educação, eu acho que, primeiro, buscar comunidades onde você se sinta à vontade pra perguntar. Isso eu sempre levei como manta pra vida, assim. Você aprende muito mais rápido quando você conversa com pessoas. Não você pode ler livros, você pode ver séries, mas conversar com pessoas, a sua cabeça, ela estimula novas perguntas. E quando você estimula novas perguntas, você aprende muito mais. Então, eu sempre tive esse mantra na minha vida de conversar com o máximo de pessoas possível. Pelo menos uma vez por semana eu tô conhecendo alguém novo, tô discutindo, às vezes para bater um papo, tomar um café. Então, eu acho que conversar com pessoas é sempre muito bom, porque aí a pessoa pode te indicar um caminho, pode te indicar um evento. Eu tô vendo bastante eventos acontecerem ao redor do mundo, né? Então, a gente tem aqui no Brasil
Brasil, eu acho que tá um ecossistema bem diverso também em relação a isso. Então, a gente tem não só coisas acontecendo aqui em São Paulo, o Rio também tá bem movimentado, Floripa também tá bem movimentado. Então, tentar entender, né, como se conecta. E lá fora, eu vejo um movimento na Europa, mas vejo um movimento um pouco maior nos Estados Unidos, assim. Eu acho que vamos ter agora o NFT New York aí, que é um evento, assim, absurdo. Eu vou estar lá. Eu tô vendo, né, se eu vou... Tô arrumando dinheiro. Mas atrás do patrocinador, mas eu quero estar lá. Pô, incrível. Mas eu acho que assim, eu vejo muito que as pessoas, elas precisam criar as suas próprias trilhas de conhecimento mesmo, porque não existe uma cartilha, sabe? Eu acho que ainda vai existir um Vale do Silício da Web3. Eu até tenho esse ponto. Mas eu acho que esse Vale do Silício ele vai ser meio metaverso, porque eu não acho que vai ter um único lugar onde estejam todas as empresas concentradas, porque o viés da Web3 é justamente, né? É trazer um olhar descentralizado. Então, eu acho que o Vale do Silício... Gostei disso, hein? Vai ser no metaverso. E um bom ponto que você trouxe, e eu acredito muito nisso também, tomara que seja, pra gente garantir o nosso emprego, né? Senão a gente esquece esse podcast no surto coletivo, e apaga, é isso. Né? E apaga. Ou a gente vai assistir futuramente e falar que merda que eu merda, falei. exato. Mas eu tô com você, a gente vai errar junto. Um ponto que você trouxe, e eu acho que isso mesmo a gente acaba não sentindo mais tanta diferença, porque você vê uma mudança até de empresas de tecnologias, Rafa, tipo, quem que imaginava que Osasco ia ter um PIB, muito representado por empresas de tecnologias. Quantas empresas foram para Osasco abrir o seu mini polo de tecnologia? Florianópolis também é um grande polo de tecnologia. Eu não estou falando nem de Web3. Você vê uma movimentação de descentralização, né, de alguns polos do centro. Porque o que as pessoas estão buscando no final de toda essa história é vida. É morar num local no qual você possa ir de bicicleta e trabalhar, etc. E essa convivência e essa relação entre empresa e o employee está mudando bastante. E vai principalmente por tirar um pouco o peso, por elas estarem no que você está dizendo como metaverso, nesse modelo descentralizado, que eu não preciso ir presencialmente, etc. E aí os eventos vêm assim também. Assim, no Brasil, você estava na organização do NFT Latam, que foi um ótimo evento também, e já foi também uma energia de brasileiros ali querendo trazer eventos sobre isso daí. A gente viu no Rio de Janeiro a tentativa muito bacana também do Blockchain Rio, né? Sim. Que foi um grande evento também. Você começa a ver também... O Rio Innovation Week foi um ótimo exemplo. Acho que tiveram... É um evento de inovação que tiveram, acho que 30 palestras sobre NFT e metaverso. Olha que legal. Então, você vê um movimento, principalmente no Brasil, para levar isso daí. Nós estávamos falando nos episódios anteriores sobre aquela pesquisa da Statista, que fala que o Brasil é o segundo maior mercado de número de usuários de NFT do mundo. Sim. Então, a gente começa a ver a bandeira, principalmente nesse processo descentralizado, que o Brasil está muito. Então, a gente participa de um NFT New York, que tem muita coisa legal. Mas quando você olha pro Brasil, tem muita gente empreendendo legal. O que falta? É isso que você falou. Qual o maior desafio que a gente vai ter nessa era além de governança, porque a gente tá vendo vários problemas, né? Desafios de governança por causa da crise econômica. A gente vai ter uma questão muito forte por esse aspecto de comunidade. Empresas que constroem comunidade vão estar muito à frente de qualquer coisa. E comunidade é isso. Não importa onde sua empresa está. Se a pessoa te segue, ela vai te seguir digital, fisicamente, no evento e etc. E o brasileiro é muito bom de construir comunidade. Exato. Concordo. E é muito interessante, se a gente for pegar nessa analogia de comunidade, hoje já tem empresas construindo isso, né? O Facebook, ele é a rede social que comunicou com mais pessoas, né, na história do universo, né? Nenhum império conseguiu ter a abrangência que o Facebook tem. Então, hoje a gente já foi criando comunidades que elas sobrepassam muito a fronteira do país. Sim. Então, problemas, por exemplo, que são enfrentados no Brasil, um exemplo, fake news, não é um problema brasileiro, é um problema global. Exato. Todos os países onde que tem rede social acabam enfrentando isso, né? Acho que de uma maneira mais clara. Total. E assim, pensando um pouco nesses desafios, né? Que não ficam presos em uma simples fronteira. O que você enxerga que vão ser os principais pontos críticos hoje que o Web3, a gente comentou já de segurança, mas outros pontos que o Web3 ele vai acabar provocando essa quebra de barreiras, principalmente fronteiras
E essa ideia de faço parte, né? Sou brasileiro, me sinto brasileiro, mas a partir do momento que eu entro numa comunidade, até que ponto isso vai ficar realmente forte? O Web3 ele pode abalar até esse sentimento realmente nacional que em alguns lugares acaba sendo mais forte, em outros países nem tanto. Tá. Eu acho que essa questão de comunidade é um papo que, assim, nossa, eu ficaria aqui horas falando que eu sou apaixonada. Mas eu vejo muito que a comunidade em si, né? Primeiro, eu acho que nem toda marca vai ter que ter uma comunidade, nem toda empresa vai ter que ter uma comunidade da forma que a gente conhece, tá? Por quê? Imagina, né? Hoje em dia a gente tem relações com várias empresas, marcas e etc, né? Pelo menos 20, 30. Você não vai conseguir mandar um bom dia pra todas as comunidades. Você não vai conseguir interagir com tudo, você vai ficar louco. Aí vai todo mundo ficar louco de ansiedade, né? E sentir que tá perdendo alguma coisa, que eu acho que é muito o que acontece até nas próprias redes sociais. Só que redes sociais, se você parar pra pensar, tem o Instagram, tem o Twitter, etc. A gente tem um número menor e mesmo assim a gente não dá conta. Imagina comunidade, né? Então eu acho que isso vai ser um ponto crítico das pessoas passarem por um momento que elas vão ter que entender o que elas querem estar mais dentro, o que elas não querem, as comunidades entenderem até que ponto, né? Elas de fato estão ali engajando ou não engajando. Porque assim, eu acho que criar uma comunidade é criar uma cultura. E a cultura, ela depende muito de como que você quer se relacionar. A Nike, eu acho um grande exemplo. Ela demorou muito tempo para criar uma cultura, né? É uma marca, né, gigante. Só que ela tem a cultura dos corredores, por exemplo. E aí você tem, em vários lugares do país, o Nike Runs, né? Que você vai lá e você consegue participar de uma comunidade que corre. E aí você tem contato com a comunidade, enfim. Só que você pode estar em outro lugar e também participar dessa comunidade. Então, é uma comunidade meio que remota, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um exemplo de como as comunidades vão começar a surgir. Porque eu acho que hoje as pessoas ainda veem comunidade como uma coisa assim. Comunidade é um grupo no WhatsApp que eu falo todos os dias. E uma coisa que eu falo muito é: comunidade não é grupo de pessoas. Grupo de pessoas não é comunidade. Você não precisa falar todos os dias, até porque tem semanas que a gente não quer falar com ninguém, gente. Tá tudo bem, né? Você quer dar um outro tipo de energia que às vezes não é conversar. Então, eu acho que esse vai ser um desafio da gente... No momento que a gente tá vivendo um grande problema de saúde mental mesmo, porque além do Brasil ser o segundo país, né, que mais compra NFT também, eu acho que é um dos pioneiros de ansiosos e... Certeza. Então, eu acho que a gente vai ter que entender, e as marcas vão ter que entender como é que elas evoluem nisso. Então, acho que isso e segurança são grandes pontos. E um terceiro ponto que eu também acho importante, que eu me questiono muito sobre isso, é a questão do acesso. Porque a gente falar... Eu uso muito isso. Eu acho que a Web3 vai ser mais justa. Mas mais justa pra quem, né? Eu acho que assim, até quando a gente fala de um X Infinity da vida... muita gente conseguiu pagar conta quando entrou lá no início. Mas hoje em dia já é outros 500, né? Então, o pra quem também é muito relativo, né? Então, eu acho que também tem uma coisa de exclusão. A gente vai ter que entender como que realmente a gente consegue abranger todo mundo. E aí entra a conversa política, etc. Mas eu também acho que esse vai ser um grande ponto, assim, da gente tentar entender como que a Web3 realmente pode ser justa da forma que a gente gostaria para todo mundo. E você acha que ela tem potencial de aumentar a desigualdade que a gente tem hoje? Olha, eu acho que no início a gente vai viver um momento que talvez ainda exista desigualdade, porque eu acho que é uma coisa do nosso país, né? Eu acho que é uma coisa que infelizmente não depende só das novas tecnologias. Mas eu acho que no futuro, naturalmente, as pessoas vão conseguir ter mais igualdade justamente por não dependerem só de empresas centralizadas para conseguirem o seu salário no fim do mês. Só que eu acho que isso depende muito de toda uma infra, né? Porque, por exemplo, a gente tem impostos para pagar, né, no fim da história. Então, não adianta você ganhar em token se você paga em real. Se você... E é muito variável esse mercado. Então, assim, é uma discussão complexa quando você para pensar. Porque a igualdade, ela tem várias frentes, né? Sim. Mas eu acho que no sentido de criatividade... É onde eu vejo a igualdade entrando, né? É você não depender da sua comunidade física para você divulgar o seu trabalho. E você ter um canal que ele não te sabota, né? Porque hoje no YouTube é total uma sabotagem, né? Você precisa... Pra você crescer, você precisa de mídia paga, assim. Não tem como. Então, eu acho que isso que é muito bacana, né? De você não depender dessa sabotagem das redes centralizadas e conseguir divulgar o seu trabalho pro mundo. E eu acho que isso faz total diferença. E até essa questão da economia é interessante porque... É o que você falou, a gente tem vários desafios, além das plataformas que nós dependemos para crescer. Só que tudo que a gente faz, uma das principais premissas é a educação. Então, levar a educação para quem não tem acesso, para que ele possa criar de uma maneira criativa ou não criativa, maneiras de
de, né, ganhar o seu fomento. Só que é interessante, por isso que você trouxe uma coisa que é interessante, que é a criança quer crescer e virar influencer. Por quê? É algo que é palpável, que a pessoa tem um contato e que vê como planejamento mais acessível. Sim. Alguém educou, de alguma forma chegou dessa forma. E essa pessoa vai ter que, de alguma forma, aprender né, como falar, como gravar, o que, né, qual é a comunidade, né, que não são pessoas, mas qual comunidade que ela vai querer debater sobre temas, etc. E é bem interessante. E aí eu queria já fazer, a gente já tá caminhando já pro final aqui do nosso bate-papo. Muito rápido, gente. Mas tem ainda uma pergunta que é bem legal, que e encaixa bastante com o que você acabou de falar, que é, beleza, a gente tem vários cenários dentro de um Brasil, o Brasil é gigante, né? Uhum. Vamos considerar uma persona só, tá? Se você pudesse dar uma dica, né, para uma mulher, né, principalmente, que, tá querendo empreender, que quer entrar no mundo Web3, no final eu quero ouvir como ela consegue entrar na Quora. Tá? Eu ia falar isso. Entra na Quora. Já sei que você vai falar isso, mas assim, qual dica você, né, Bianca, você como profissional que estudou, né, que fez uma faculdade, que faz sentido faculdade ou não, a pessoa tem maneiras free para ela aprender, buscar, o que você daria de orientação, assim, galera, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, fica esperto com isso, o que você... Olha, eu acho que o principal nesse início da jornada é você entender os princípios, assim, da Web3, né? Eu acho que entender um pouquinho da tecnologia, da infraestrutura que tá por trás é muito bacana, só para a sua cabeça conseguir traçar uma trilha, né? Que você consiga fazer sentido. Mas a dica que eu sempre dou é a seguinte, você precisa descobrir o que você gosta. E para descobrir dentro do que você gosta, você tem que dar uma olhada geral em tudo. Porque talvez você não goste dessa parte mais cripto, e você vai achar que a Web3 é só sobre cripto, e você vai falar assim, putz, eu não gosto de Web3. Mas tem tantas coisas envoltas em Web3, então eu acho que é importante entender os fundamentos, né? Por o quanto que essa tecnologia muda e o que ela muda, né? Entender todas essas camadas, né? Desde NFTs, metaverso, entender um pouco desse viés de Creators Economy, quais as soluções que a gente tem, enfim, comunidade, que é um outro tema, tudo que tá relacionado a comportamento, né? E descobrir o que você mais gosta. Porque eu acho que quando você descobre o que você mais gosta, o fluxo de aprendizado de qualquer coisa fica muito legal, né? Então, eu parto muito dessa premissa para tudo que eu faço na vida. E uma segunda dica que eu sempre dou é a questão da humildade. Eu acho que... Ninguém sabe sobre tudo. E o pessoal fala assim, mas ninguém é especialista de Web3. Eu falei, cara, eu gosto de falar que ninguém é especialista de nada. Porque, assim, tem uma frase do Nietzsche que fala isso. A verdade, ela é um ponto de vista. Então, a sua verdade talvez não seja a minha. Só que eu tenho que ouvir e respeitar a sua verdade, a verdade do Rafa. Então, assim... E criamos a nossa verdade também. Exato. Então, assim, a humildade, ela só traz benefício, gente. Então, é que às vezes a gente se depara com algumas pessoas que elas têm algo tão na cabeça que ele bloqueia, talvez, uma solução melhor para aquilo. Então, eu acho que a humildade, ela traz mais inovação, ela traz mais criatividade, ela traz mais leveza, né? Porque ninguém merece você ficar batendo de frente com alguém porque não concorda com a sua ideia. Então, assim, eu acho que isso também ajuda muito a gente a aprender muito mais. Então, eu vejo muito nesse sentido. Que você aprender, descobrir o que você gosta, ser humilde, perguntar. E, por último, entrar na Quora. E eu já posso fazer o jabá, e como faz a entrar na Quora? Dá um passo aí. Primeiramente, para vocês conhecerem sobre todo o projeto da Quora, entra no somosquora.xyz, que é o nosso site, que lá vocês vão ter acesso a todos os nossos canais, ao nosso manifesto, a quem faz parte do nosso time, a nossa lojinha, que a gente também tem uma lojinha que vende moletom, vende blusa, enfim. Então, é muito bacana porque toda a grana é monetizada para as próprias Quoras Members, né, que estão ajudando diariamente. E hoje a gente tem 2 canais de comunidade que são os principais, né, que é o WhatsApp, que é apenas para mulheres, e a gente não abriu subgrupos ainda. O nosso canal do WhatsApp, ele é focado só em um canal mesmo, porque os subgrupos do WhatsApp a gente entendeu que não fazia sentido, mas em breve a gente vai abrir. E o Discord não. O Discord é liberado para todo mundo e para todo mundo que a gente gosta de falar assim, que acredita no viés da Quora e que quer ajudar de alguma forma. E é até engraçado que o nosso Discord tem mais homens interagindo do que mulheres, assim. Então a gente também tem. Todos esses links estão lá
no nosso canal, no nosso site e também no nosso Instagram. A gente tá atualizando quase que diariamente. E a gente também tem lives quinzenalmente. Então, muito conteúdo bom. E a gente vai lançar em breve NFT e o nosso primeiro curso. Então, já aproveitei. Fica atenta, né? Já fiz o jabá todo. E, assim, só por curiosidade, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta, né? O Rafa também. Mas se você tem uma referência de um profissional, ou profissional sem gênero, tá? Que você admira muito. Se você pudesse falar uma pro ouvinte aqui, que tá no Web3, que você fala, meu, eu curto muito seguir esse cara ou essa mulher que tá fazendo esse trabalho. Sim, tem uma profissional que eu admiro muito, que é a Lidin. Que é da Variant, né? É um fundo de VC também voltado para o Web3. Ela tem uma newsletter foda que ela fala sobre Creators Economy. Que legal. E ela, assim, é uma mulher super inspiradora, uma mulher oriental, assim, é uma mulher que, cara, você percebe que a trajetória dela foi muito voltada para tecnologia, o quanto que ela passou. Eu não conheço muito a fundo a história dela, até é importante isso, vou colocar como tarefa de casa, mas eu sigo muito ela, eu gosto de tudo que ela escreve. Então, sigam, ela tem uma newsletter só dela. Ela tá sempre também no Future da Andreessen Horowitz, escrevendo alguma coisa, colocando alguma opinião. E ela fala especificamente sobre Creators Economy na maior parte dos conteúdos. Então, quem quiser saber, vai gostar bastante. Fica a dica, né? Pra estudar Creator Economy, já tem uma dica aí. Que legal. E mulher, então assim... E mulher, você acertou na lata, sempre né? bom ter uma referência, né? Todo mundo tem uma referência, não tem como. Eu tenho várias. No LinkedIn, é cara. Eu tenho várias. Tem a Bianca, tem o Natan. Não, a gente tem aprende. Tem o Pedro, tem o do Lumix, O Caio. O Caio também, que eu sigo. Tem uma galera aí, que se fico meia hora no LinkedIn, eu aprendo mais que qualquer curso, cara. Né? Não, Você LinkedIn vê muita coisa. É a rede social do aprendizado, Do né? aprendizado. Só fico lá. E não é naquele formato só vídeo, né? Você vai ver num post, tanto você como o Natan, tem um estilo muito inteligente de lançar algumas frases impactantes e depois vem debruçando. Pedro também tem essa característica. É a característica Web3, né? Que a galera vê com uma coisa muito inteligente que você olha assim, putz, eu não tenho tempo, mas eu vou ter que olhar o que tá rolando aqui. Sim. Porque tem ali a entrega de que te faz raciocinar. E aí? Um que eu gostei muito, que eu tinha acabado de vir de uma palestra de Tolkien Gate. Aí você postou no mesmo dia falando sobre isso, eu falei, mano, eu não tinha pensado por esse aspecto. Então, é legal, eu acho que é uma ferramenta muito importante, até pra você ter referências, e seguir, porque aquilo, eu acho que a construção de um profissional, eu como profissional, eu sou a construção de todos vocês. Total, né? Total. E de todos os meus chefes, da minha família, etc. E por isso que a gente vai fazendo muito esse trabalho que você falou que é importante. Tá aqui pra ouvir. Tá aqui para falar, tá aqui para compartilhar e fazer esse trabalho, porque muitos, nos últimos anos, uma coisa que mudou na minha vida eu preciso entregar aquilo que eu aprendo. E essa é a minha missão, meu propósito. E o trabalho, eu acredito que vocês é muito parecido, que é a educação. Sim. Né? É entregar o que a gente está aprendendo, etc. E não é coisa, né? Não é flufluzinha. A gente não tá falando a gente tá falando que é verdadeiramente a gente colaborar, porque eu acho que faz parte, né, da nossa missão de tirar um pouco esse sofrimento que a gente tem, né? De ficar discutindo coisa sem contexto, pobre de conteúdo. Eu acho que o trabalho que a gente faz, e eu agradeço pela sua, né? Pela sua participação, acredito assim, foi sensacional, né, Rafael? Acho que agregou muito, né? Não, excelente. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Hoje a gente tem muitas facilidades, que são as redes sociais. Você pode interagir com pessoas, ver conteúdo como se fossem realmente próximos. Só que a grande maioria das vezes, as pessoas acabam utilizando pro mal, né? Xingar, brigar, acabar ficando tanto tempo, né, numa rede social, olhando uma coisa que não agrega nada. Então é muito legal esse bate-papo, porque o Web3, igual a gente tem falado, ele vai reescrever tudo, né? A forma como que a gente pensa a sociedade, a forma como a gente pensa as coisas. Toda vez que a gente bate papo com alguém, na minha cabeça fala assim, nossa, apaga tudo que você conhece e reescreve de novo. Reseta e volta. E eu acho isso muito interessante. E isso você só consegue realmente lidar com as pessoas, né? Pensar de uma perspectiva diferente. Porque o Rafael, eu convivi com várias pessoas e essas pessoas com os vieses acabaram me influenciando, eu também a forma de pensar, os livros que eu li, tudo isso vai construindo quem é o Rafael. Toda vez que você conversa com alguém que teve uma experiência totalmente diferente, que passou por coisas que você não passou, aquilo
você conseguindo absorver os conhecimentos, entendendo o que faz sentido para mim, como eu posso moldar, né? Olhando sempre, acho que aquela ideia, né, de ver a imagem como um todo, né? Um macro, não ficar só olhando, às vezes ficar pegando no individual. Não, eu sempre fiz assim, eu acho que vai ser assim e tudo mais. Com a cabeça dura, né? Cabeça dura. Total. E eu acho que é isso, né? Conseguir aproveitar os conteúdos que estão sendo gerados, aproveitar as pessoas para realmente extrair o máximo. Porque no final das contas, independente da tecnologia que venha a ser implementada, o que mais importa são as pessoas. Então, exato. E a tecnologia é feita por pessoa, né? Exatamente. É tudo sociologia. Eu não gosto de falar disso. Então, acho que pra gente até fechar, né? Agradecer principalmente a presença da Bianca, o bate-papo foi excelente. Deu pra ter uma visão diferente do que a gente estava tendo até nos episódios anteriores. E é muito importante ter uma mulher aqui conversando com a gente sobre esse tema. E pedir, né, pra Bianca não deixar essa frente, essa liderança e estar sempre discutindo. Sim. Porque é muito importante para a comunidade como um todo, né? E comunidade é onde que eu faço parte, o Rafael faz parte, a Bianca faz parte. Então a gente tem que discutir para criar um ambiente que seja legal para que todos possam viver bem. Exato. E uma promessa, que você volte. Com certeza. Claro. A Amanda, que também tá devendo quando ela estiver aqui por São Paulo, ou outras mulheres que você acredita que é bem legal trazer pra conversa, a gente continuar aprofundando isso daí, né? Com Ter um papo entre só mulheres na casa de vocês aqui também. Assim, sou muito, muito bem-vindo. E considerações finais. O que você gostaria de dar mensagem aí? Gente, primeiramente, muito prazer. Foi um papo incrível por mim. Eu ficava aqui, ó. Eu acho que esses papos são muito bons. Discutir com pessoas, né, que estejam dispostas a ouvir, a falar, e pessoas inteligentes, pessoas que eu admiro, é sempre algo que eu gosto muito de fazer. Então, obrigada por esse convite. E eu acho que as palavras finais que eu sempre gosto de falar, e principalmente no sentido de educação que vocês dois estavam falando, provocar as pessoas que estão ouvindo a gente aí a sempre tentar simplificar a forma de trazer o conteúdo, né? Eu acho que eu tenho muita essa missão no Web3 que eu acabei não falando no início também, porque eu tenho o privilégio de saber falar inglês, mas eu sei que muitas pessoas não têm. E a maioria dos conteúdos são em inglês, e a gente sabe disso. E a gente sabe que não é só simplesmente traduzir para o português, porque você precisa entender o contexto. Então, eu tenho meio que um mantra também na minha vida de tentar ensinar as pessoas, e até todo o meu conteúdo no LinkedIn é voltado para o português, e é voltado também para pessoas que não estão exatamente na Web3, né? Então, eu acho que simplificar o conteúdo é muito bacana do que a gente ficar escondendo pra gente que a gente sabe. Então, isso que vocês estão fazendo aqui já é muito legal, de expor pras pessoas. E eu acho que todo mundo tem que tentar fazer um pouco disso, né? Seja no seu dia a dia, enfim. Porque senão a gente não consegue ir pra essa era colaborativa da Web3, ou a Web3 vai demorar muito pra acontecer da forma que a gente imagina. Então, eu queria deixar essa dica aí, porque eu acho que quanto mais a gente simplifica, mais as pessoas entendem, mais fica palpável na nossa vida, mais a gente vai conseguir viver essa Web3 que a gente quer tanto viver. Sensacional. Muito bom. Obrigado, galera. Obrigada, até o próximo episódio. Finalizamos esse episódio aqui com chave de ouro, e o próximo tem mais. Exato. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.